Hoje a gente vai ver a parte da multiplicação e da divisão dos números binários, já considerando a notação do sinal, né? A representação do sinal daquele número. Então, na última aula, a gente viu a multiplicação em binário pelo método lá da soma direta, né? E também a multiplicação convencional. Só relembrando aqui um exemplozinho rápido. Vamos supor que a gente tem o número 1001, que é o 9, vezes 1, que seria 3. Como é que a gente faz? Da mesma forma que a gente resolveu isso aqui lá na representação em decimal, a gente vai fazer aqui em binário, né? Lembrando que todos esses números são números binários. Então, vou multiplicar esse primeiro 1, o 1 do dígito menos significativo aqui do 3, pelo 1001, e aí a gente vai ter o número 1001. Lembrando lá da tabuada da multiplicação, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 também é 0, 1 vezes 0 também é 0, e 1 vezes 1 é 1. Essa é a nossa tabuada. Para o segundo número, né, para o segundo dígito, esse 1 do dígito mais significativo, nós vamos repetir essa multiplicação, só que lembrando de fazer acrescentar aquele dígito 0 aqui na posição 0. E aí vamos repetir o valor. 1, 0, 0, 1. Agora a gente só simplesmente vai somar esse valor e temos o resultado da multiplicação. A gente sabe que 9 vezes 3 deve dar 27. Então vamos ver se é isso que vai acontecer. Então, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, e 1 mais 0 é 1. Que número é esse aqui? Vamos relembrar. Nós temos aqui posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o número que nós temos aqui é o 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 1 é o próprio 2, e 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui nós temos 8 mais 2, 10, mais 1, 26, e, aliás, mais 16, 26, mais 1, 27. Então, temos aqui o resultado correto da nossa multiplicação. Então, é bem semelhante ao que a gente faz na operação com os números em decimal, nós vamos repetir em binário. Assim como a gente também trabalha com os números nos números em decimal, é importante que nós lembremos, né, o que é que acontece quando nós temos multiplicação de números com sinal, que é o nosso foco de hoje. Então, a gente já sabe que na multiplicação de números com sinal, nós temos que considerar esse sinal para efetuar a operação. Então, números com o mesmo sinal sempre vão resultar em um valor positivo. Números de sinal diferente vão resultar em um valor negativo, certo? Isso também vai valer aqui na representação dos números em binário. Nós só temos que lembrar a seguinte situação. O que é que nós estamos utilizando para representar números negativos? Nós usamos para representar esses números negativos
aquele método chamado do complemento de 2. Então, é ele que nós vamos repetir e que vamos utilizar na hora de realizar a multiplicação de números negativos, ok? Vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Suponha que nós vamos multiplicar um número positivo por um número negativo. Sinais diferentes. E aí, só para exemplificar, vamos lá. Vamos supor que eu vou fazer a multiplicação do número 13 decimal pelo número menos 7 em decimal. Então, primeiro ponto, né, primeira etapa aí da nossa tarefa é representar esses dois números, utilizando lá a metodologia do complemento de 2, para encontrar a representação binária de cada um desses. Então, quem seria o número 13? 13 é o número 8 mais 4 mais 1. 8 é 2 elevado a 3, 4 é 2 elevado a 2 e 1 é 2 elevado a 0. Então, nosso número 13, na representação em binário, eu vou ter o número 1 na posição número 3, na posição número 2, na posição 0, aliás, na posição 1 eu não tenho o número 1 e na posição 0 eu também tenho o meu número 1. Então, esse é o valor 13 que nós temos aqui em binário. Só que vamos lembrar, nós vamos multiplicar um valor com sinal. Então, como eu não adicionei o símbolo aqui antes do numeral, subtende-se que aqui eu tenho o número, aliás, o valor positivo. Valor positivo no complemento de 2, eu simplesmente acrescento um 0 aqui no meu bit de sinal. Então, esse é o número mais 13 na representação binária em complemento de 2. Vamos ao número menos 7. Então, como é que nós fazemos? Nós iniciamos transformando o número 7, sem lembrar do sinal. Então, considerando essa mesma quantidade aqui de dígitos, no caso, 4 dígitos nós utilizamos aqui para a representação da magnitude desse número 13, eu vou utilizar 4 dígitos para representar o número 7. Então, o número 7 é o número 4 mais 2 mais 1. 4 é 2 elevado a 2, 2 é 2 elevado a 1 e 1 é 2 elevado a 0. Então, eu vou ter... Perceba que eu não tenho nenhum dígito na posição de número 3, do peso 3, mas como eu quero manter a mesma quantidade de bits, eu vou adicionar o número 0 aqui na posição 3. Posições 2, 1 e 0 serão iguais a 1. Então, esse é o meu número 7. Eu preciso adicionar agora a representação do sinal. Como esse valor aqui eu não considerei sinal ainda, eu vou adicionar um 0, antes de realizar o complemento de 2 desse valor. Então, agora eu já posso realizar o complemento de 2, iniciando lá pelo processo do complemento de 1. Então, vou inverter cada um desses bits. O que é 0 vira 1 e o que é 1 vai virar 0. Então, esse aqui eu já tenho o meu valor em complemento de 1. Ao final, eu vou adicionar o número 1 a esse número para termos o número 7 em complemento de 2. Então, aqui eu já tenho o meu número negativo em complemento de 2, agora já representado o valor menos 7.
certo? O que é que a gente sabe? Eu sei que um valor positivo multiplicado por um valor negativo vai resultar em um número negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses números, 13, que é 0, 1, 1, 0, 1, pelo 7, certo? 1, 1, 1. Os demais números eu vou colocar aqui iguais a 0. Vamos fazer a multiplicação. Existe um detalhe na multiplicação de números binários. Na verdade, é uma sugestão que eu aconselho a vocês de fazerem as somas. No caso aqui dos números dessa multiplicação, eu vou precisar de uma soma com pelo menos 3 parcelas. Quando eu tenho essas 3 parcelas, fica um pouco complicado de você realizar essa soma das 3 parcelas ao mesmo tempo. Então, vamos dividir a operação da soma aos poucos e, a partir daí, a gente vai obter o resultado total. Então, lembrando lá da multiplicação, o que é 1? Eu repito o valor de cima e o que for 0 se tornará igual a 0 também. Então, o primeiro número aqui seria 0, 1, 1, 0, 1. Segundo número 1, vamos adicionar o 0 e aí o mesmo resultado. 0, 1, 1, 0, 1, 0. No terceiro número 1, a gente vai fazer vai adicionar dois números zeros. Por quê? Porque a gente já está na segunda, terceira multiplicação. E aí agora eu vou só repetir os meus valores. Esse número aqui, essas 3 parcelas, aliás, nós vamos fazer a nossa soma, certo? Então, realizando essa soma por partes, vou somar primeiro esses dois valores, para depois somar o terceiro. Então, é 1, 1, 0, 1, mais 1, 1, 0, 1, 0. 1 mais 1, nós temos 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1 é 0. E vai 1. 1 mais 1 é 0. E vai 1. Aqui a gente tem um detalhe importante, que vocês não podem desconsiderar esse vai 1 que apareceu aqui, certo? Isso não pode acontecer porque nós não estamos realizando soma do bit de sinal. Se lembra que a gente só desconsidera o vai 1 quando isso acontece com o bit de sinal. Então, isso aqui precisa permanecer no nosso resultado, precisa continuar aqui na nossa operação. Então, as nossas duas primeiras parcelas resultaram em 1, 0, 0, 1, 1, 1. Eu vou fazer a soma desse valor com a minha última parcela, que seria o 1, 1, 0, 1, 0, 0. Certo? 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1. 1 mais 1, nós temos 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1, mais 0, 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, a multiplicação do número 13 pelo 7 resultou nesse valor aqui. Só escrever aqui um pouco maior. 1, 0, 1, 1, 0, 1,
1. Vamos analisar esse resultado. O que é que nós temos aqui? Nós temos um número que inicia pelo algarismo 1. Ou seja, lá pela nossa representação de sinais em números binários, isso aqui indica que eu tenho um valor negativo, certo? Que era o esperado, né? Eu não queria multiplicar o 13 pelo menos 7. Então, 13 vezes menos 7 tem que dar um resultado negativo. Se esse valor aqui ele é negativo, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou precisar transformar esse resultado. A gente vai converter esse resultado para o complemento de 2. Por quê? Porque o resultado sugere um número negativo. E números negativos nós estamos representando utilizando a metodologia do complemento de 2. Beleza? Vamos ver só, antes de fazer o complemento de 2, só um detalhe. Esse número aqui, pessoal, esse resultado, ele é... Francisco, Oi, você pode repetir de novo que eu não entendi um pouco mais. posso. Deixa eu só completar aqui. Esse resultado que nós obtivemos, ele é o resultado, quando a gente fizer a transformação para decimal, nós vamos ver que esse número aqui é o resultado da multiplicação de 13 por 7, certo? Vamos ver aqui, 13 por 7 deve dar 91, né, se eu não me engano. Vamos lá. 13 vezes 7, exato, é 91. Então vamos ver aqui o que é que, se isso deu 91, e aí eu já volto para responder essa dúvida de Sten. Então vou converter esse número aqui para decimal. Então lembrar aqui das posições: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, em decimal, esse valor seria o 2 elevado a 6 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. 2 elevado a 6, nós vamos ter 64. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E 2 elevado a 0 é 1. Fazendo essa soma aqui, o que é que nós vamos obter? 16 mais 64, eu vou ter 80. 80 mais 10, aqui do 8 mais 2, dá 90, mais 1, 91. Então, o meu resultado ele está correto, certo? A minha multiplicação resultou em um valor correto. A multiplicação lá do 1101 por 111 é igual a isso aqui, 101, 1011, que é o equivalente ao nosso 91. Só que o que é que nós sabemos, pessoal? Nós sabemos que esse número aqui é um número negativo. Por que ele é negativo? Porque ele é o resultado da operação de multiplicação de um número positivo por um número negativo. Sempre que isso acontece, nós vamos ter como resultado um valor negativo. E o que é que nós utilizamos para representar números negativos em binário? É o complemento de 2. Ou seja, em uma multiplicação de números com sinais, sempre que o resultado precisar ser negativo, o resultado da operação que vocês vão fazer, da operação algébrica aqui, vocês vão precisar realizar o complemento de 2 ao final. Como é que eu vou saber disso? Tem duas formas. A primeira e mais simples é você lembrar. Eu estou multiplicando um número positivo por um número negativo. Então, eu preciso de um resultado
negativo. Então, você já sabe que ao final da sua operação de multiplicação, vocês vão precisar iniciar o complemento de 2. E o segundo método, né, a segunda maneira, é verificar nesse resultado se o dígito mais significativo ele é igual a 1. Sempre que ele for igual a 1, indica que aquele valor é um valor negativo, certo? E aí, da mesma forma, vocês vão realizar a operação do complemento de 2. Deu para entender, Sten? Sim, Francisco. Obrigado. Pronto, então eu agora, ó, observe, a gente não terminou a multiplicação. Nós obtivemos o resultado dessa operação, mas eu agora tenho que representar esse valor 1011 em complemento de 2, certo? Então, vamos lá, vamos repetir ele aqui para fazer essa representação. Eu vou representar o resultado do complemento de 2. Então, quem é o meu resultado? O resultado é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Para não esquecer e não correr o risco de errar, vamos adicionar aqui o nosso bit de sinal. Esse agora sim é o bit de sinal, ele não faz mais parte da magnitude desse valor. Até então nós tínhamos o resultado inteiramente, com todos os bits representando a magnitude do número. Agora não, eu já adicionei o meu bit de sinal. Esse númerozinho aqui é o bit de sinal. E aí vamos realizar lá a primeira etapa, né, que é o complemento de 1. Eu vou inverter esses números. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Eu agora tenho o meu número representado lá no complemento de 1. Para finalizar, nós vamos adicionar o número 1. E aí sim vamos ter o nosso resultado em complemento de 2. Então, 1 mais 0 vai ser 1. E o restante eu vou repetir porque eu estou somando com o número 0. Então, esse é o resultado da multiplicação de 13 por menos 7. Seria o número menos 91. Eu consigo enxergar que ele é negativo pelo meu bit de sinal. Esse aqui é bit de sinal. E posso realizar o processo do complemento de 2 para obter a magnitude desse número. Se eu realizar esse processo, a gente retorna aqui para esse número, para esse valor, que nós já verificamos que ele é igual ao 91 em decimal. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa multiplicação aqui? Só queria perguntar um negócio, tipo, eu uso esse primeiro complemento de 2 só para transformar o número em negativo, né? Aí a resposta que dá, tipo, é o número normal. Isso. Aí eu uso esse outro complemento de 2 para saber a sua polaridade, né? Negativo ou positivo. Esse último complemento de 2, esse aqui que eu marquei esse número 1 aqui, ele só precisa ser feito porque o resultado ele foi um resultado que começou, né, que tem no seu dígito mais significativo o número 1. Ou seja, ele é um resultado negativo. Por que eu sei que é negativo? Porque ele foi obtido lá pela multiplicação de dois números de sinal diferentes. Então, quando isso acontecer, o resultado sempre precisa ser representado no complemento de 2. Certo? Vamos ver um caso um pouquinho diferente. Imagine que no lugar de passar para vocês já os valores
aliás, os valores decimais, eu peço para vocês fazerem essa multiplicação aqui de um número que já é um número binário. Eu já tenho o meu valor binário para fazer a multiplicação aí para vocês. Então vamos ver aqui. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, vezes 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. O que é que a gente tem, pessoal? Eu tenho dois números aqui, sendo um deles, esse primeiro, um número negativo. Por que é que eu sei? Porque ele tem o bit de sinal igual a 1. Então, esse número aqui ele é um número negativo. E eu tenho o meu segundo número, onde o seu bit de sinal é igual a 0. Sempre que eu tenho o bit de sinal igual a 0, eu tenho o número na representação positiva. Então, se eu vou multiplicar um número negativo por um número positivo, o meu resultado ele vai ser um número negativo, certo? Então, de novo, lá ao final dessa operação, nós vamos precisar fazer o complemento de 2 do número que nós obtivemos, beleza? O detalhe aqui é o seguinte, nesse número negativo que me foi dado, ele já está representado utilizando o complemento de 2. Por quê? Como é que eu sei? Porque é a metodologia que nós estamos utilizando para representar números negativos. É que o número esteja apresentado no complemento de 2. Para realizar a operação da multiplicação, nós precisamos desse número não no complemento de 2. Nós precisamos dele com a sua representação binária natural. Então, o meu primeiro passo será transformar esse número 10100011 em complemento de 2, para descobrir qual é o valor dele em binário natural. Então, observe esse detalhe aí. Quando vocês já tiverem um número binário apresentado, se esse número for negativo, ou seja, se ele começar com o dígito 1 aqui no bit de sinal, vocês vão precisar converter esse valor utilizando a metodologia do complemento de 2. Então, eu vou fazer isso aqui. Preciso fazer dos dois? Não, só preciso fazer do número negativo, porque o número positivo ele não sofre alteração na sua magnitude na representação do sinal. Então, vamos representar somente o número negativo, aliás, trabalhar somente com o número negativo aqui no complemento de 2. Então, invertendo os bits, inverti todos os bits e agora eu vou somar 1. Quando eu somo esse 1, observe que o único dígito que vai sofrer alteração é o dígito menos significativo, onde eu tenho 0 mais 1. Resulta em 1. Todos os demais dígitos, todos os demais bits, eles vão se repetir porque eu tenho uma soma aqui com 0. E a gente sabe que o 0 é o elemento neutro da soma. Então, 0 mais 1 é 1, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 0 é 0 e 0 mais 1 é 1. Então, a magnitude daquele valor negativo que nós tínhamos é essa aqui. Esse valor aqui a gente pode convertê-lo para decimal, que seria lá aquela regrazinha dos pesos, e descobrir quanto é que ele é
representa. Então, eu tenho aqui um 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 0. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2, 4. E 2 elevado a 0 é 1. 32 mais 8, 40. Mais 4, 44. Mais 1, 45. Então, aquele meu primeiro número lá, ele representa o valor menos 45 em decimal, certo? E aí agora a gente vai realizar a nossa multiplicação desse resultado aqui, do valor do número na sua representação sem sinal, pelo meu segundo número, que já era um número positivo. Então, não preciso me preocupar com isso. Pela nossa teoria, o que é que nós temos? Como eu vou realizar a multiplicação de dois números diferentes, o resultado tem que ser negativo. Então, o meu resultado ele precisa ter lá na posição do dígito mais significativo o número 1. Certo? Vamos verificar se isso vai acontecer. Então, agora vamos realizar lá a nossa multiplicação. Então, vou ter aqui 1, meu número positivo, 1, 1, 1, 0, 1, 1. É esse número aqui, ó, o número positivo. 1, 1, 1, 0, 1, 1. E agora o meu número que é negativo, mas que eu transformei aqui utilizando o complemento de 2. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Todos aqui são números binários. E aí a mesma coisa, pessoal. Vamos realizar as nossas multiplicações aqui. Quando eu tiver um número igual a 1, eu repito o número lá de cima. Quando o meu número for igual a 0, eu terei uma coluna totalmente igual a 0. Aliás, uma linha igual a 0. Para evitar de escrever sempre que isso acontecer, vamos lembrar o seguinte. Quando eu faço essa multiplicação aqui, esse 0, eu deveria começar a colocar um 0 nesse ponto, certo? Quando eu for para esse número aqui, para o meu terceiro dígito, o dígito aí do peso 2, eu já colocaria um 0 no peso 0 e um 0 no peso 1. Não é isso? Como eu tenho aqui entre esses dois números 1 o valor 0, para simplificar um pouco aqui a nossa equação, eu já sei que o resultado da multiplicação de um número por 0 vai ser 0. E aí vamos fazer o seguinte, a gente só vai fazer a adição desses dois números zeros aqui, ou da quantidade de zeros necessárias, e começar ou continuar a partir do número 1. Vamos lá. Se eu não fizer isso, o que é que eu iria fazer? Se eu não fizer essa simplificação, vou multiplicar todo mundo por 0 agora. Então, o que é que eu vou fazer? Como é o meu segundo número, eu já coloco um 0 no dígito menos significativo e vou começar a multiplicação. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1, 0 vezes 1 e 0 vezes 1. Todo mundo 0, né? Como a gente já esperava. Agora vamos para o terceiro dígito, né? O 1 aqui da posição 2. Como ele é o meu terceiro dígito, eu já tenho que colocar o 0.
nessa posição, no bit menos significativo, e no segundo bit também. A partir daí, nós começamos a multiplicação. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. O que é que eu estava querendo explicar para vocês? Quando eu tenho o zero na multiplicação, se você quiser economizar um pouco de tempo e de espaço, você pode omitir essa linha aqui, porque ela só vai ter números zeros e não vai acrescentar nada na minha operação de soma. O que é que tem que ter cuidado nisso aqui? De omitir essa linha, mas colocar a linha seguinte na posição correta. Como é que vocês vão saber disso? Eu tenho zero aqui na minha posição de peso 1, então isso indica que eu já tenho que colocar o zero aqui no dígito menos significativo, certo? O meu número 1, ele está na posição de peso 2, ou seja, além do zero lá do dígito menos significativo, tem que ter um zero, que é esse zero aqui, no dígito de número 1. Então, se vocês fizerem isso, vocês não vão correr o risco de errar na sua operação, certo? Vamos repetir aqui as multiplicações. Veja que eu vou fazer a multiplicação com o meu quarto dígito. Então, eu agora tenho que acrescentar. Eu já tinha o zero no bit 0, no bit 1, e agora eu vou colocar no bit 2. É sempre um menos o peso daquele bit. Se esse bit aqui, ó, qual é o peso dele? 3, né? Porque começa aqui 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho que adicionar essa quantidade aqui de zeros. Seriam 3 zeros. E aí agora eu vou fazer a multiplicação, né? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Beleza? Ó, vamos lá, vamos testar aqui. Eu tenho um zero. Em qual posição? Na posição número 0, 1, 2, 3, 4. Então, teria que acrescentar um zero até aqui e seria todo mundo igual a zero depois. Como eu não quero fazer isso, quero economizar um pouco de espaço, eu vou passar para esse número 1 aqui, que está na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, adicionar os 5 zeros, 0, 0, 0, 0 e 0. E aí fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Então, ou esses são os termos que nós vamos ter que trabalhar. Como isso aqui tudo é zero, eu não vou precisar me preocupar com ele, certo? Eu vou fazer a soma dessa primeira com a segunda, com a terceira e com a quarta. Com esses quatro, são essas quatro parcelas aí que vão me dar o resultado dessa multiplicação. Uma coisa interessante é que a gente já pode observar. No dígito mais significativo desse número, qual é o valor que eu tenho? O dígito mais significativo ele está aqui. E nós temos um número 1, indicando o quê? Que esse número, que o resultado disso aqui, ao final de tudo, será um número negativo, que já era esperado, né? Está aqui a nossa previsão. Então, ao final, depois de fazer toda essa soma, nós ainda vamos ter que fazer converter lá para o complemento de 12. Então, nós vamos somar aqui as parcelas que eu assinalei com o número 1
e o 2. Eu vou começar com 2, porque como ele tem uma quantidade maior de bits, me orienta melhor começar por ele. Então eu tenho 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. E eu vou somar com 1, 1, 1, 0, 1, 1. Então, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Esse é o nosso primeira operação. 0 mais 1 é 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 0 também é 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1, mais 1 é 1 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1, 1 mais 1, 0 e vai 1. Então, esse é o resultado da soma da equação não, da primeira multiplicação mais a segunda. Nós temos 1 e 2 aqui na equação. Esse resultado eu vou somar com o resultado aqui 3. Sim, o detalhe aqui, pessoal, de novo, ó, aqui na soma do dígito mais significativo, nós somamos 1 mais 1 é 0 e vai 1. Esse 1 aqui não pode ser desprezado, porque ele não é resultado de operação do bit de sinal. Então, ele faz parte do nosso resultado mesmo, certo? Então, não desprezem isso aqui. Vamos lá, adicionar nosso terceiro número. Aqui seria o 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Vamos lá, só separando aqui para ficar mais fácil. Eu vou ter 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Então, os três primeiros dígitos eu somo com 0, então 0 é o elemento neutro, só vou repetir. 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então está aqui o nosso resultado aí até a terceira, até o nosso terceiro termo da nossa operação. Vamos lá para o último, que seria esse aqui, só separando aqui nos nibbles, para ficar um pouquinho mais simples. Então eu tenho aqui no meu quarto termo 1, 1, 1, 0, 1, 0, aliás, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então eu vou ter 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e o restante todos iguais a 0. Então 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, mais 1 é 1 e vai 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, mais 0 é 0 e vai 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, 1 mais 1, 0 e vai 1, 1 mais 1, 0 e vai 1. Então, tudo isso aqui é o resultado da nossa multiplicação. Então, eu vou ter 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Esse é o meu valor, é o valor que nós
teríamos dessa multiplicação. Vamos conferir aqui quanto é esse resultado. A gente já viu que o número negativo, esse que está aqui assinalado em amarelo, ele representa o valor 45 em decimal. Esse número que está aqui assinalado em azul, quanto é que ele representa? Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui o peso 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui representa o 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 4, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. 2 na 5 é 32, mais 16, mais 8, mais 2, mais 1. 32 com 2 é 34, com 16 é 50. Mais 8, 58, mais 1, 59. Então, esse valor aqui, ele representa o número 59. Então, é isso que a gente tem aí de multiplicação. 45 vezes 59, que resulta em 2.655. Vamos ver se isso aqui, o nosso resultado, ele também representa esse valor. Eu estou conferindo aqui na calculadora do computador e está certo. A nossa operação aqui ela está correta. O que é que nós temos que fazer agora para finalizar a nossa soma, aliás, a nossa multiplicação? Como esse resultado aqui ele é equivalente a um número negativo, eu vou ter que realizar a operação do complemento de 2 em todo esse termo aqui, certo? Então, vamos fazer agora o complemento de 2 nesse valor. Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos adicionar o bit de sinal. E agora começar lá invertendo os sinais. O que era 0 vira 1, o que é 1 vira 0. E aí, ao final, eu vou somar 1 a esse número. Então, veja qual é o resultado. 1, aqui de 0 mais 1. E o restante nós vamos repetir. 0, 1, 1. Pronto. Então, esse é o resultado aí da nossa multiplicação. A multiplicação ela é um pouco mais trabalhosa porque nós vamos ter, na verdade, muitas operações de soma, né? Mas é bem semelhante ao que nós fizemos lá com a multiplicação de números em decimal. Deu para entender, gente, essa aqui? Sim. Deu. Deu. Pronto, então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos agora de divisão. Na divisão, a gente vai trabalhar também com aqueles números fracionários. Por quê? Porque na divisão, nem sempre a divisão ela é exata. Então, quando a divisão não for exata, nós vamos poder representar o resultado através de um número fracionário. Pessoal, vocês lembram que
no processo de divisão, nós precisamos também fazer várias vezes o processo de subtração. Até agora, o que nós fizemos de subtração, quando nós precisamos utilizar essa subtração, ela foi feita utilizando lá o complemento de 2. Isso pode continuar a ser feito, mas só que em alguns pontos pode ser um pouco mais rápido fazer esse processo da subtração direto, utilizando a tabuada apropriada da subtração. Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples para verificar como é que acontece esse processo de subtração e de divisão dos números em binário. Eu imagino que eu queira dividir o número 9 por 2. 9 dividido por 2, a gente sabe que vai resultar em um valor fracionário. No caso aqui é 4,5. E aí vamos ver o que é que a gente vai fazer com isso em binário. Como é que a gente vai fazer essa divisão em binário? Então, quem é o 9 binário? É 1, 0, 0, 1. Quem é o 2 binário? É o 1, 0. E a gente vai fazer da mesma forma que vocês fazem em decimal. Então, aqui, ó, posso dividir 1 por 1, 0? Não posso. Então, vamos para o próximo. 1, 0, eu posso dividir por 1, 0? Posso, dá 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Eu vou subtrair isso aqui. 0 menos 0 é 0. 0, 1 menos 1 é 0. A gente já tem aqui os nossos duas linhas aí da tabuada de subtração. 0 menos 0 é 0. 1 menos 1 é 0. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Então, eu tive resto 0 nesse meu primeiro processo aqui. Eu vou para o próximo dígito, que é 0. Posso dividir 0 por 1, 0? Não posso. Então, vou adicionar o 0 aqui. Próximo passo, adicionar o dígito menos significativo, que é 1. Então, eu tenho 0, 1. 0, 1 pode ser dividido por 1, 0? Não. O que é que eu faço? Coloca mais um 0. E aí, o que é que a gente poderia fazer? Se você não tiver a necessidade de representar o seu valor com a parte fracionária, você pode parar aqui e dizer que o resultado da divisão de 1001 por 10 é igual a 100 com o resto 1, que seria esse resto aqui, essa representação desse valor aqui, seria o resto. Ou então, vamos continuar com a nossa operação. Como é que a gente continua com a operação de divisão? Nesse caso, eu vou adicionar um 0 aqui no resto, e lá no meu resultado eu vou adicionar uma vírgula. Mesma coisa da operação em decimal. Então, quando eu fiz isso aqui, o que foi que eu fiquei? Com 0 dividido por 0, que é igual a 1. E aí eu vou ter 0 menos 0 é igual a 0. Então, finalizei a minha divisão, tive resto 0, considerando aqui a parte fracionária. Então, quem é esse número aqui? 100,1. Vamos lembrar que a vírgula ela representa a passagem dos números de peso positivo para peso negativo. Então, à direita da vírgula, nós vamos ter os números com peso negativo. Então, esse aqui é o menos 1, aqui é 0, 1, 2.
Então, eu vou ter em decimal, isso aqui é 2 elevado a 2, mais 2 elevado a menos 1. 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a menos 1 é 0,5. 4 mais 0,5 é 4,5, como a gente estava esperando ali na nossa previsão antes da questão, certo? Então, até aqui não tem nenhuma mudança. E, na verdade, a divisão ela não vai ter mudança em relação à divisão em decimal. O que vai mudar é a forma de fazer essas subtrações, pelo fato de que até agora nós fizemos subtrações considerando o valor na representação do complemento de 2. Vamos fazer um segundo exemplo aqui.